Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos. Mais um dia aqui da nossa análise de benchmark. Me chamo Alan. Hoje, dia 1 de novembro, uma terça-feira. Vou colocar minha tela para a gente iniciar com a análise do Ibovespa. Bora lá, pessoal. Ibovespa segurou ali naquela região dos 112 mil, né? Conforme a gente já comentou aqui no fundo anterior, né? Faixa verde ali. No curto prazo, dá para perceber aqui que o Ibovespa está um pouco mais lateral, né? Entre essa região de 112 mil e essa região de 118 a 120 mil, tá? Então, chega ali na faixinha verde, ele tem segurado, né? Encontrado um suporte, mas também chega aqui nessa faixa vermelha, nessa região, ele tem encontrado uma certa resistência. E ele está voltando justamente por ponto ali de resistência, tá? Ficar de olho, né? Amanhã é feriado também, amanhã também é um dia importante aí com relação a notícias, né? Amanhã tem ali a divulgação da taxa de juros lá pelo Fed, então vamos observar como que isso vem e como que vai mexer no mercado, né? Acho que até vale a pena ver como que o mercado americano ali vai reagir no dia de amanhã após a divulgação ali da taxa de juros, tá? Mas de qualquer forma, o mercado brasileiro aqui, pós-eleição, né, ainda continua bem lateral, então ultimamente está bem volátil o mercado, mas de qualquer forma ficar de olho, porque neste ponto aqui, se ele mantiver aí o padrão de consolidação no curto prazo, a tendência é voltar para testar novamente a região de 112 mil, tá? Eu acho que o mercado brasileiro aqui vai ficar um pouco mais interessante, a gente vai entender ali qual que é a direção dele quando ele define ali para qual lado que ele vai. Se ele romper aqui acima dos 120 mil, aí eu já começo a entender que ele tem chance ali de continuar naquele movimento de alta, visto, né, que a semana passada ele havia fechado, né, acima do canalzinho de baixo, né, acima da linha de tendência do canal de baixo, mas não deu continuidade na alta. Se ele romper então essa consolidação de curto prazo para cima, tá? Se ele romper aqui para cima, né, acima aqui dos 121 mil, na verdade, 121 mil já vai ser o próximo alvo, né, que é o topo anterior, tá? Então, ele tem esse topo aqui, que é justamente aqui na região dos 121.800, 121.900, né, 122 mil, tá? Então, seria esse topo aqui. E aí, se ele conseguir ficar acima desse topo, ele abre alvo lá nos 130 mil, tá? Isso se por um acaso o mercado decidir ali de romper para cima, fazendo algo parecido com isso, tá? Então, ele tem que romper essa faixa vermelha, né? Testa esse topo anterior, que é o topo ali dos 121 mil, 122 mil, e aí se ele conseguir romper, tem chance de buscar lá os 130 mil. Caso contrário, o mercado falha nessa região da faixa vermelha ali no curto prazo e vem perdendo essa linha verde, então ele acaba rompendo para baixo. Qual que é o próximo alvo? Aí eu já começo a ver novamente aqui a região dos 106 mil, ok? E se perder, tem chance até de voltar para testar lá embaixo, né? A região dos 100 mil, né? 98, 100 mil. Tem aqui uma mima no 100 mil também. Então, ficar de olho caso o Ibovespa venha perder aqui essa região da faixa verde, que é justamente aqui essa região de fundos anteriores aqui no 111 mil, 111 mil, 112 mil, tá? Então, ficar de olho caso ele venha perder aí os 112 mil, tá ok? Então, na minha opinião, Ibovespa lateral no curto prazo e a gente tem que aguardar ali para uma melhor definição, né, de para qual lado ele vai andar, tá ok? Então ficar atento porque no curto prazo ele chegou num ponto de resistência, ponto de topos anteriores. Vamos dar uma olhada no gráfico do dólar, WDO FUT. Bem, o dólar, né, ele também estava bem lateral, né, rompeu aqui, ó, tá fechando abaixo daquela linha de tendência que nós traçamos entre fundos anteriores, tá? Mas também já está aqui testando uma região de fundo anterior, né? Se você observar, ele está testando esse fundinho aqui de agosto, né? 29 de agosto, que é justamente essa região dos 5.110, mais ou menos. Então, é onde o dólar veio testar, tá ok? Perdendo esse ponto aqui, eu já começo a ver o dólar testando essa linha de tendência na região dos 5.000, 5.020, né? Que seria essa linha de tendência, tá? Que é uma linha de tendência que eu tracei aqui pelo semanal, né? Pegando estes fundos, pegando o fundo aqui de janeiro de 2018 e esses dois últimos fundos aqui que ele deixou em abril e também em maio, tá? Então, perdendo ali no curto prazo, no gráfico diário, perdendo essa região aí dos 5.100, aí tem alvo aqui na região dos 5.020 e se perder aqui, aí vem testar o fundo na região dos 4.900 e depois podendo ir até os 4.870, tá? Então, vamos observar neste ponto aqui como que o dólar vai reagir justamente nesse ponto que ele está agora, porque é uma região de fundo anterior. Perdendo aqui, vem para cá, tá ok?
Próximo gráfico, vamos dar uma olhada aqui no S&P 500, pegar aqui o TradingView. Bem, o S&P 500 eu tenho chamado a atenção que ele está numa região de retração de 50%, mas no curto prazo ele não tem perdido essa linha de tendência aí do gráfico menor, tá? Então, se você traçar uma retração do topo até o fundo, repara que ele está exatamente nos 50%, mínima 72%, então é uma região de bastante resistência, tá? Então a gente tem que ficar de olho neste ponto, né? Inclusive amanhã é um ponto importante, né? Para ser observado. Se por um acaso ali o Fed vem um pouco mais agressivo, principalmente na hora do discurso ali, pode ser que a gente veja o mercado realizando, e se ele perder essa linha de tendência, a gente pode ver, ou quem sabe, o mercado voltando, o gráfico do S&P 500, né, voltando 50% dessa pernadinha de alta que ele fez, né, nesse movimento de repique. Então ele poderia voltar aqui cerca de 50%, para depois, quem sabe, fazer isso, tá? Ou até mesmo, né, dependendo ali de como for ali passada a notícia, ele pode já ir direto lá, né, para testar fundo, tá, pessoal? Pode iniciar um movimento aí de teste de fundo lá nos 3.500 novamente, tá ok? E permanecendo acima dessa linha de tendência, que no curto prazo, né, se eu colocar o gráfico de 2 horas, ele tem respeitado, né, então ele tem respeitado bem aí essa linha, apesar que esse último topo aqui não foi muito mais alto que o anterior, então já dá para ver ali que ele está tendo uma certa dificuldade na continuação do movimento de alta. Se por um acaso ele perder essa linha de tendência, volta pelo menos para 50% de retração de toda essa pernada aqui, e se ele segurar aí nessa linha de tendência, ainda vejo possibilidade dele ir lá testar a região dos 4.100, tá? Caso ele segure aqui, ainda tem chance de buscar aqui os 4.100, que é essa região desse topinho aqui de setembro, né? Então pode voltar para testar esse topo aí de setembro, tá ok? Então vamos observar amanhã, mas fiquem atentos, porque é uma região de bastante resistência, tá? Pode ser que neste ponto o S&P 500 já comece a ter uma certa dificuldade também. E para finalizar não, né? Vamos falar do Bitcoin depois de Ethereum. Então, Bitcoin. Bem, o Bitcoin, pessoal, ele fechou acima daquela faixa vermelha, né, que é os 20.500, e desde então ele não fez muito mais, né? Eu tinha chamado a atenção de vocês ali pelos 120 minutos que a ideia é que o Bitcoin permaneça acima dos 20 mil. Se ele começar a perder aqui esses fundos, né, principalmente esse fundo aqui dos 19.900, eu já considero que ele pode ter falhado aí, tá? E na verdade aqui, ó, já dá para ver que ele fez um topo maior e aí fez meio que um topo duplo ali, né? Não conseguiu renovar topo, mas também não fez um fundo mais baixo ainda. Então ele ficou um pouco mais lateral nessa região, né? Acho que ainda tem chance sim, se ele permanecer acima dos 20 mil, quem sabe aí do mercado dar uma animada e tentar fazer algo parecido com isso, rompendo esses topos anteriores e buscando ali os 22.500, que é esse topinho aqui do meio, tá? Então ainda vejo uma chance sim do Bitcoin continuar subindo. O único detalhe é que ele rompeu aquela região de topos anteriores e acabou lateralizando aqui no curto prazo, nessa região dos 20 mil a 21 mil, tá? Então ele está lateral neste ponto, vamos ver se ele rompe aí para cima. Se voltar abaixo de 20 mil, aí eu já começo a achar que o Bitcoin volta para testar de novo aquela região ali de fundos anteriores, 18.500, 18 mil, e aí pode ali trazer uma queda, né, principalmente aí nas altcoins, tá ok? Então, só tomar cuidado se o Bitcoin voltar abaixo dos 20 mil. Gráfico de Ethereum, gráfico diário. Bem, Ethereum eu já tenho chamado a atenção de vocês, né? Desde que ele está aqui na região do 618, lateral, entre a faixa vermelha e a faixa verde. Ele rompeu ali bonito, inclusive rompeu a linha de tendência. Tomar cuidado com compras aqui, porque ele já está um pouco mais esticado. No curto prazo, 120 minutos, ele já tem uma divergência ali no topo, né? Ele fez novo topo, mas com divergência no ROC. Então pode sim, Ethereum, e também é o esperado, né, que ele faça uma pequena correção aí, né? Acho que seria interessante se ele voltasse pelo menos 50% de toda essa puxada que ele deu ali para cima, né? Então, voltar aqui na região dos 1.450, 1.370, e aí se ele segurar por aqui no curto prazo e vira para cima, pode ser uma nova tentativa para quem ficou de fora, e aí quem sabe tentar levar nos 1.800, que é essa região desse topinho aqui de setembro também, tá? Então, gosto de Ethereum, acho que para quem está comprado não tem nada para ser feito, né? Para quem conseguiu pegar a operação lá no início. E para quem está de fora, eu acho que o melhor, para quem está pensando no trade, né, pessoal, não longo prazo, mas pensando em trade, eu esperaria ele voltar só um pouquinho mais para evitar ali de comprar numa região de topo, tá? É claro,
Se amanhã o mercado entender que a notícia, ali, a comunicação do Fed vem ali uma comunicação mais suave, né, mais tranquila, pode ser que o mercado já vá embora direto, tá? Então isso pode até influenciar com que o Ethereum continue esse movimento de alta. Mas, olhando graficamente, eu entendo que ele já deu uma esticada, tá? Então por isso que eu chamo a atenção para tomar cuidado ali, porque ele pode sim corrigir ali pelo menos 38%, 50% dessa última puxada para depois retomar esse movimento de alta e tentar buscar ali os próximos topos, né, os próximos pontos de resistência, tá ok? Então, é isso que eu vejo aí para Ethereum também, tá ok, pessoal? Bem, então é isso daí. Só lembrando, né, para quem não conhece o aplicativo Ficube, se você tem um Android, tem um iPhone, entra na loja de aplicativos do seu celular. No caso aqui eu estou com o Android na tela. Vou clicar aqui no Play Store e vou pesquisar por... Deixa eu só colocar aqui. Vou pesquisar por Ficube Mobile. Pesquisa por este nome, né? E aí você vai identificar este item aqui, tá? É o fundo azul com logotipo branco. Clica nele, instala no seu celular e após instalado você vai ter aqui, ó, a tela inicial de abertura do aplicativo, onde tem um botão para criar conta. Cria uma conta, né? Com seu nome, CPF e e-mail, e com esses dados você já vai ter um acesso ao nosso aplicativo recebendo as recomendações de compra e venda, mercado brasileiro, americano e cripto, e também vai ter acesso ao nosso gráfico web, que é a ferramenta aí que eu utilizei para fazer os desenhos, tá? Então essa ferramenta aqui que eu utilizei para fazer os desenhos, fazer as análises, você também vai ter um acesso, e lembrando que o gráfico web ele fica liberado mesmo que após o período de teste do aplicativo, e aí você consegue ali fazer os seus desenhos, usar alguns indicadores Ficube de forma gratuita, mas os indicadores básicos, tá? Não são liberados todos os modelos, tá ok? Qualquer dúvida também, fiquem à vontade para entrar em contato com o nosso atendimento, tá ok, pessoal? Então desejo para todo mundo um bom feriado, né? E na quinta-feira eu volto aqui para gravar mais uma análise de benchmark. Um abraço, até mais, tchau, tchau.